está em permanecer com o Senhor. E quando Deus diz para Abraão ser uma bênção, Deus está dizendo que Abraão não seria apenas abençoado, mas Deus está dizendo que Abraão seria um canal de bênção. Ou seja, seria alguém por meio de quem outras pessoas seriam abençoadas. Tanto que no verso seguinte ele diz: todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. Então não se trata apenas de Abraão receber bênçãos da parte de Deus, mas de ser uma bênção, refletindo o caráter de Deus, espalhando bondade, salvação e misericórdia. Porque o nosso Deus, ele é um Deus generoso. A Bíblia diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Então, essa expressão mostra que o propósito de Deus, ao abençoar Abraão, e além de benefícios pessoais. Então, quando Deus abençoa alguém, não tem a ver só com você, mas tem a ver com outros. Então, quando Deus abençoa Abraão, Deus está dizendo: Abraão, a bênção que eu vou liberar na sua vida, ela vai além de coisas que vai ter benefício só para você, mas ela vai alcançar outras pessoas. Deus abençoou Abraão para que ele se tornasse um instrumento do plano redentor de Deus para toda a humanidade. É como quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, ele diz: irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E de que forma eu sou cheio do Espírito Santo? Paulo diz: falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graça sempre ao Senhor. Aleluia. E Jesus, antes de enviar os discípulos na grande comissão, Jesus ele falou assim: ide por todos os mares, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando o Espírito Santo vier sobre vocês, ele vai colocar as palavras da minha parte na boca de vocês. Ele vai usar vocês, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ou seja, quando o Espírito Santo vier, vocês não vão ser apenas abençoados, mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão ser um instrumento de bênção para alcançar outras pessoas. Aleluia. Tanto quando Deus diz para Abraão: ser uma bênção, quando Paulo diz para a igreja: enchei-vos do Espírito Santo, e tanto quando Jesus diz para os discípulos: esperem o poder do alto, o Espírito Santo vir sobre vocês, nos mostra que ser uma bênção não é uma opção, é um mandamento. Eu não posso ser apenas abençoado, eu tenho que ser um instrumento do favor de Deus para vocês. E ser cheio do Espírito Santo também não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento, pois Paulo diz: enchei-vos, e enchei-vos é uma ordem, é um imperativo. E eu separei essa mensagem aqui em 4 partes. Primeiro, a primeira parte dessa mensagem eu quero falar sobre Deus faz do homem uma fonte, não uma represa. Segunda parte, a bênção verdadeira da parte de Deus, ela é contagiante. Terceira parte, a glória do nome vem de uma vida entregue. Quarta parte, a ordem do Senhor ser uma bênção. Então nós vemos nesses 3 versículos, e principalmente no verso 2, Deus, o Altíssimo, chamando Abraão. E por meio das falas de Deus a Abraão, Deus ele também fala conosco. E as palavras que Deus fala a Abraão, elas são carregadas de graça, são carregadas de promessa e carregadas de poder. Há uma tríplice promessa no versículo 2. Uma promessa que engrandece: farei de você uma grande nação. Uma promessa que sustenta: te abençoarei. E uma promessa que honra: engrandecerei o teu nome. Mas tem um porém: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Ou seja, Abraão, para que se cumpra tudo que eu tenho na sua vida, você tem que se movimentar. Você vai viver o que eu sonhei para você. Pelo contrário, você tem que estar disposto a abrir mão. Você lembra quando Jesus ele disse em Mateus capítulo 16: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Meu Deus! Glória a Deus! A pesca
e vem, porque eu vou tornar você pescador de homens, de almas. Você vai ser um pregador do Evangelho. Quando Deus chamou Eliseu por intermédio de Elias, a Bíblia diz que Eliseu estava malhando, Eliseu estava trabalhando na junta de bois. Diz a Bíblia que Elias chega onde Eliseu está, e Elias só lança a capa sobre Eliseu, e ele fala: você entendeu o que eu te fiz, né? E Eliseu fala: eu entendi. Não precisa falar mais nada, Elias. Eu vou me despedir dos meus pais, eu vou queimar as carroças e os bois e eu vou partir. Ou seja, eu vou abrir mão, porque eu entendo, Elias, que para mim viver essa chamada profética da parte de Deus, eu tenho que me movimentar. É como diz a Bíblia de Ezequiel, capítulo 47. O Senhor me levou em espírito ao templo, e eu vi um homem vestido de linho, e ele estava com um cordel na mão, e ele mediu 1000 côvados, e diz a Bíblia que depois que mediu 1000 côvados, ele me fez passar. Ezequiel entrou nas águas, e depois, quando Ezequiel anda naqueles 1000 côvados, 500 metros aproximadamente, o anjo mede mais 1000, e ele vai entrando, as águas a princípio davam no tornozelo, depois no joelho, depois na cintura, mas depois eram águas que se passavam a nada. Mas veja que não é o rio que invade a vida de Ezequiel, é Ezequiel que invade o rio. Você está entendendo? Se você quer ser uma bênção, se você quer ser cheio do Espírito Santo, não pensa que é o Espírito Santo que vai vir se você não se movimentar. Você tem que se movimentar. A palavra diz: buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. A palavra também diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar coisas ocultas que não sabes. E hoje o Senhor Deus está chamando vidas que aqui hoje o Senhor Deus está dizendo: eu tenho uma promessa sobre a sua cabeça, promessa sobre a sua casa, eu tenho uma promessa sobre a sua vida, mas para que se cumpra as palavras da minha parte sobre a sua vida, você tem que se movimentar, você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão da sua vontade, você tem que abrir mão dos seus prazeres que não me glorifica. E quando você abrir mão da sua vontade, quando você, como Abraão, que ouviu a minha voz e partiu, você então vai viver o que Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Então, quando Deus diz: se tu uma bênção, Aleluia! Ele está mostrando: Abraão, tem uma condição para que se cumpra. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Deus ele faz do homem uma fonte e não uma represa. Quando o Senhor abençoa uma pessoa, Ele não faz como que derramando azeite em um vaso para ficar trancado. Quando Deus ele derrama a bênção dele sobre alguém, Ele faz como quem abre uma fonte para banhar, irrigar um campo sedento. Ele não transforma a pessoa que é alvo da bênção dele em uma cisterna trancada que armazena o que recebe. Ele faz daquele que é alvo da bênção dele uma fonte viva jorrando para a eternidade. Jesus ele disse para a mulher samaritana: mulher, a água que eu tenho para você beber, do seu interior ela vai se tornar uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus também disse em João 7: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Entenda, Cristo ele não te redimiu para que você fosse um colecionador de bênçãos. Cristo ele não te salvou para que você fosse um colecionador de bênçãos. Ele não fez de você ele fez de você um manancial. Ele não fez de você uma represa para reter o que Ele te deu. Bendito é Deus. E qual a diferença entre a represa e uma fonte? A represa retém, mas a fonte ela reparte. É verdade. Qual a diferença entre a represa e uma fonte? A represa ela depende de várias circunstâncias, mas a fonte ela brota do subterrâneo. Sabe o que significa? Que a fonte ela brota do manancial eterno que é Cristo.
Lá em Jeremias 2, Deus disse: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Sabe o que significa? Deus, Ele é o manancial. Deus, Ele é a fonte. Diz a palavra de Deus em Salmo 46: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalado. E que rio é esse? Esse é o rio do Espírito Santo. Em Apocalipse 21 e 22, João teve uma visão da Nova Jerusalém, e o trono de Deus está na Nova Jerusalém. João diz: e há um rio que flui do trono de Deus e do trono do Cordeiro, e Deus está lá. Esse rio, ele está apontado nessa noite para o teu espírito, e o Senhor está dizendo: se você quer ser alvo da minha bênção e se tornar um canal de bênção, eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu sou poderoso para fazer na sua vida muito mais além daquilo que você pediu ou sonhou. Mas Deus está dizendo: clama, abra bem a tua boca, porque eu vou te encher, porque eu vou fazer, porque eu vou operar. Aliás, eu já estou operando, eu já estou me movimentando, o meu trono já está nessa casa, o meu rio já está passando por aqui, trazendo cura, trazendo salvação e libertação. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus chama Abraão, separa Abraão e enche Abraão. Se tu uma bênção. Ou seja, Abraão, seja um canal. Abraão, seja uma fonte. Abraão, seja um rio. Aleluia! E assim é o homem cheio do Espírito Santo. Quando abre a boca, flui graça. Quando estende as mãos, flui misericórdia. Quando ora, flui poder. Quando serve, flui amor. Isaías 65: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar, me ungiu para curar, me ungiu para profetizar, me ungiu para fazer a obra. Ele não me ungiu para ficar parado, Ele não deu sobre mim para ficar parado, Ele não deu sobre mim só para mim ser abençoado. Mas Jesus disse: quando o Espírito Santo ser derramado, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Aleluia! Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Tem pessoas que são semelhantes ao mar morto. Só recebe, mas não flui nada. Não distribui nada. Mas aquele que é uma bênção, aquele que vive conforme as Escrituras, ele é uma fonte. E aquele que é uma fonte nunca está seco, pois a sua nascente não está na terra, mas está no céu. A sua nascente não depende das circunstâncias terrenas, mas depende de Deus. E Deus, o celeiro dele nunca se acaba, o rio nunca se acaba, porque Deus é um manancial eterno de águas vivas. Veja que quando João Batista morreu, Jesus foi para um lugar à parte, deserto. As multidões viram Jesus indo para determinado local, para aquela região deserta. Diz a Bíblia que Jesus, movido de íntima compaixão, começou a curar, começou a pregar, começou a ensinar. E o dia foi se estendendo, o lugar era deserto. Os discípulos falaram: Senhor, despede a multidão. É tarde, o lugar é deserto, o povo não vai conseguir, o povo não tem o que comer. Aí alguém encontrou um menininho com 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, nós temos só 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Eles falam: coloca na minha mão. Meu Deus! Glória a Deus! É pouco, mas se você colocar na minha mão, graças ao Pai, e eu faço com que o pouco se torne muito. 5.000 pessoas vão ser edificadas, vão ser alimentadas, vão ser curadas. Coloca na minha mão. Aí o que Jesus fez? Deu graças, repartiu e disse para os discípulos: dai-lhe voz de comer, dai-lhe voz de comer, dai-lhe voz de comer. Apresenta os 5 pães e 2 peixinhos na minha mão, porque se torna uma bênção para a vida de outros, e outros serão edificados. Bendito é Deus! E a bênção verdadeira é contagiante. A bênção divina, ela não é um fim de si mesma. Ela é uma semente que, ao cair no coração do crente, começa a germinar, crescer e frutificar na vida dos outros.
A bênção verdadeira, ela tem pernas para andar. A bênção verdadeira, ela tem braços para abraçar. A bênção verdadeira, ela tem boca para falar. A bênção verdadeira, ela tem consolo para consolar. Ela não repousa inerte no celeiro da sua vida. Ela não repousa inerte no celeiro da sua casa. Se você quer seguir as pisaduras de Abraão, como diz a Bíblia, devemos seguir as pisaduras de Abraão. Você não pode ser alguém que só armazena e não distribui. Aliás, para quem Deus vai derramar graça se você não vai usar? Para quem Deus vai derramar poder se você não vai usar? Para quem Deus vai te encher do Espírito Santo se você não vai transportar? Porque ser cheio do Espírito Santo significa transportar. E uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo te ter. Uma coisa é você ter o Espírito Santo presente, outra coisa é você ter o Espírito Santo presidente. E o Espírito Santo, ele está dizendo: eu quero usar os teus lábios para curar, eu quero usar os teus lábios para profetizar, eu quero usar a tua mão para estender sobre os enfermos e eles ser curados. E o Senhor está dizendo: então sai da tua terra, sai da tua parentela, ao rio cujos correntes alegra a cidade de Deus. E esse rio está aqui no vosso meio, e há um varão com cordão de medir na mão, ele está medindo 1000 côvados nessa casa, e ele está dizendo: entra comigo nas águas do Espírito, entra comigo nas águas profundas, porque é nas águas profundas que a revelação sobe, é nas águas profundas que as profecias começam a brotar dentro de você. E o Senhor está dizendo para vidas aqui: até quando você vai reter o que eu coloquei sobre ti? Até quando você vai segurar na tua mão aquilo que eu disse? Distribui, dá-lhe voz de poder. Aleluia, Jesus. Deus está aqui. A bênção de Deus é como o perfume do nardo. Quando Maria, irmã de Lázaro, quebra aquele perfume de nardo, o perfume enche toda a casa. Ou seja, quando alguém está cheio do Espírito Santo, quando alguém é de fato uma bênção, ele é semelhante a Moisés, que desce do monte a face e resplandece. Ele é semelhante a Estevão, e todos olhavam para Estevão e via como o rosto de um anjo. Ele é semelhante a Jesus no monte da transfiguração. Enquanto Jesus orava, diz a Bíblia que as vestes dele começou a se transfigurar diante dos seus discípulos. Quando uma pessoa é uma bênção de fato, ele é semelhante a Pedro, onde a sombra projeta pintura. Ele é semelhante a Paulo, até os lenços e aventrais traz cura. E Deus está falando: é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero operar. Mas uma pergunta da parte de Deus ecoa nessa casa: você está disposto a pagar o preço para receber a unção da minha parte? Você está disposto a renunciar? Você está disposto a abrir mão? Porque há uma unção poderosa da minha parte, há uma unção extraordinária da minha parte, há uma unção, e a unção que eu tenho para derramar na minha igreja nesses últimos dias é a unção que vai despedaçar todo o jugo, porque a promessa de Joel ainda está de pé. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Só tem uma forma de você realizar a minha obra, e de que forma é sendo cheio do meu Espírito, é sendo cheio do meu Espírito. E eu quero encher a minha igreja. Esses últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas não todos. Eu ainda tenho 7.000 guardados na minha aljava. Eu ainda tenho os Elias que não se corrompe diante de Baal. Eu ainda tenho os João Batistas. Eu ainda tenho os Deus escondidos, guardados no anonimato. O Senhor para te dizer: você é a minha arma secreta de guerra. Você é a minha arma secreta de guerra. E eu vos congreguei aqui para vos dizer que, se diligentemente ouvirdes a minha voz, eis que eu farei tremer os céus, farei tremer a terra, farei tremer os mares, e a minha glória se manifestará aqui. Aleluia, Jesus.
abençoado é um egoísta espiritual. Jesus. Mas o homem de Deus é como o Jordão, que nasce no irmão e cresce, alcançando outros rios, alcançando outras vidas. A bênção que vem do alto, a bênção que vem da parte de Deus, ela transborda. Se Deus te deu sabedoria, compartilhe. Se Deus te deu recursos, socorra. Se o Senhor te deu unção, ore pelos enfermos. Se o Senhor te deu consolo, console os que choram. Paulo ele disse: com a consolação que eu sou consolado, eu consolo os outros. Glória a Deus. Mas o mais lindo, para encerrar, a glória do nome vem de uma vida entregue. Abraão recebeu a palavra da parte de Deus: engrandecerei o teu nome, diz o Senhor. Não por títulos, não por riquezas, mas por uma vida de obediência. Glória! A grandeza do nome de Abraão não veio por conquistas. A grandeza do nome de Abraão não veio por acumular riquezas na terra. A grandeza do nome de Abraão veio por uma fé que obedeceu mesmo. O nome que Deus exalta é aquele que se humilha diante dele. Então você quer uma grandeza de fato diante de Deus e não diante dos homens, humilhe-se ao pé da cruz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Como que eu sou curado da minha lepra, Eliseu? Desça para o Jordão 7 vezes. Porque o Jordão é sinal de humilhação, mas também é sinal do sobrenatural. Porque antes do povo entrar na terra prometida, passaram para o Jordão. Porque antes de Naamã receber a cura da parte de Deus, mergulhou 7 vezes no Jordão. Porque antes de Eliseu receber a unção dobrada da parte de Deus, passou pelo Jordão. E o próprio Cristo passou pelo Jordão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa, eu que preciso ser batizado por ti. Não, João, eu tenho que descer no Jordão também para ensinar que o caminho para a exaltação é na descida. O caminho para que o nome de alguém seja grande diante do Pai é na descida. E diz a Bíblia que enquanto Jesus descia no Jordão, o céu se abriu no Jordão, o céu se abriu na descida, o céu se abriu na humilhação, o céu se abriu enquanto Deus que se fez homem estava descendo. E o que Deus diz para quem desce? Este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem me comprazo. O que o Espírito Santo faz na vida de quem desce para o Jordão? E o Espírito pousou sobre Cristo e permaneceu sobre ele, ou seja, o Espírito Santo permanece naquele que desce para o Jordão. Abraão não teve o seu nome engrandecido por construir palácios, mas Abraão teve o seu nome engrandecido por construir altares. Santo Deus! Oh, Santo Deus! O nome de Abraão se tornou grande não por levantar palácios na terra, mas por levantar altares. Não por conquistar reinos, mas por ouvir o Rei da glória. A glória que vem de Deus não se compra por influência, não se alcança com status, mas se recebe com lágrimas, com joelhos dobrados e com o coração rasgado diante da presença de Deus. Aleluia! A biografia de um servo de Deus, ela se escreve com fé, com obediência. E engrandecerei o teu nome, diz o Senhor. Sim, Deus exalta, mas Ele exalta o humilde. Ele levanta, mas Ele levanta aquele que desce. E levanta sacrifícios de louvor. Ele honra, mas Ele honra quem honra. José foi engrandecido no Egito porque foi fiel. Quando os irmãos o traíram,
Foi fiel na cisterna, foi fiel na casa de Potifar, foi fiel quando teve a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar, foi fiel na prisão e por ser fiel e viver uma vida de fidelidade foi engrandecido no Egito. Davi teve o seu nome lembrado por séculos, não por matar Golias apenas, mas por ser um homem segundo o coração de Deus. Paulo, um homem que quando recebeu a visão do Cristo, ele disse: eu não vou ser desobediente à visão celestial. As palavras e cartas de Paulo hoje fazem parte dessa escritura. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Feche os olhos. O Senhor, Ele está te chamando. Glória a Deus. O Senhor, Ele está chamando cada um que aqui está. Glória a Deus. O Senhor, Ele diz: eu conheço a sua história. Eu conheço a sua trajetória. E não pense que é com as armaduras de outrem que você vai viver o que eu sonhei para você. Mas é com as armaduras que estão disponíveis para você. Davi tentou usar a armadura de Saul, mas não conseguiu. É com 5 pedras lisas, uma alforge e uma funda. E o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que te chama. Chamei Abraão quando ele não me conhecia. Tirei-o da terra da idolatria e o conduzi pela fé. Eu o abençoei. Eu engrandeci o seu nome. E dele fiz uma grande nação. Mas não chamei apenas para receber, mas eu chamei ele para transbordar. Eu, Senhor, estou te chamando. Eu não te chamei apenas para você ser alvo da minha bênção, mas eu te chamei para transbordar. Eu não te criei para você viver centrado em ti mesmo. Eu te salvei não para que você se tornasse um poço parado, mas eu te salvei para você ser uma fonte de águas vivas. Eu te sustento não para você acumular apenas, mas para você distribuir. O Senhor está aqui. O Espírito Santo está se movendo nessa casa. O Espírito Santo está se movendo dentro do seu espírito. E o Senhor está dizendo: em sua jornada eu serei contigo. Em sua obediência eu derramarei uma poderosa unção. Na sua entrega eu revelarei a minha glória, diz o Senhor. Sim, eu revelarei a minha glória. Não temas a escassez, pois eu sou sua fonte. Não temas a rejeição, pois eu sou teu sustento. Não temas a escuridão, pois eu sou a luz que brilha no mais profundo vale escuro. E o Senhor está dizendo: ei, obedeça a minha voz que está te chamando. Ei, eu te comprei com sangue, mas eu também te ungi com meu Espírito. E não digas: mas Senhor, eu não sei falar, mas Senhor, eu não sei pregar, porque eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Eis que eu te visto, eis que eu te sustento, e eu estou te comissionando hoje. Glórias a Deus. Seja uma bênção. Aleluia. Seja uma fonte. Transborde na minha Aleluia, presença. Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus.